Fala Hunters, na última aula a gente viu aqui sobre as portas. Na primeira aula a gente viu sobre os IPs, na última aula a gente viu sobre as portas, e agora você entendeu mais ou menos a estrutura de uma rede. Uma rede ela tem IPs, tem portas, e eu também dei esse exemplo meio doido aí, de como se fosse um shopping e a gente tentasse entrar nas portas. E agora nessa aula eu vou falar sobre essas ferramentas que conseguem entrar e descobrir as portas abertas, os serviços, se existe serviço de site, se tem serviço de arquivo, SSH, o que está aberto no site, o que está disponível. Então, essas ferramentas, elas vão ser como se fosse um mapa do site, elas vão descobrir o que está aberto, o que não está, qual serviço está rodando, qual não está, para você não ter que ficar testando aí. Então, a primeira ferramenta que eu queria falar para vocês é uma ferramenta chamada Nmap, que é essa ferramenta aqui. E ela é disparada assim uma das ferramentas mais utilizadas pelos hackers nessa questão de redes, de escaneamento. Então, o Nmap é uma ferramenta muito completa de escaneamento de portas, de tudo isso. Então, é essa aqui. Mesmo que o site seja um pouquinho estranho, porque normalmente essas ferramentas aí, elas têm um site um pouquinho antigo, mas essa ferramenta ela é muito completa, ela é absurdamente completa. Então, ela é que você vai usar na maioria das vezes para escanear portas. Então, entrando aqui no site do Nmap, nmap.org, a gente consegue vir aqui em Download e clicando em Download, ou você clica aqui em entrar no Nmap, pode pesquisar aqui no Google também, Nmap, entrei no Nmap, cliquei em Nmap aqui, Get Nmap Here, clicar aqui em Get Nmap, você vai vir aqui e escolher seu sistema. Caso você tenha um Windows, caso você tenha um Mac, você vai escolher esses outros, mas nesse caso eu estou aqui no meu Windows, então vou escolher aqui o Windows. E aqui a gente vai conseguir baixar o Nmap. E uma curiosidade aqui é que o Nmap ele é uma ferramenta tão completa que você consegue baixar utilizando um instalador, como se fosse um programa normal. Mas a maioria das ferramentas de hacking que você vai instalar vai ser diretamente aqui no terminal. Você vai abrir o terminal e instalar ela aqui. Você não vai ter esse site bonitinho que você vai clicar aqui, ó, download, abrir o arquivo, instalar. Então eu vou te mostrar duas formas de você instalar o Nmap. Eu vou te mostrar a forma simples, que só algumas ferramentas têm essa opção. Então, tipo assim, quando você vai instalar o Spotify, você pode pesquisar Spotify, abrir o instalador, clicar no arquivo e baixar. Mas muitas ferramentas de hacking, ainda mais ferramentas que são criadas pelas pessoas, que são disponibilizadas, elas vão ser baixadas diretamente no nosso terminal. Então bora lá, eu vou te mostrar as duas formas de você instalar o Nmap aqui. A primeira forma é você vir aqui em Windows, clicar aqui em Nmap, clique aqui no Nmap, ele vai baixar o Nmap, você vai baixar o instalador dele, ele tem 27 MB, até que bem pequeno aqui o instalador. E depois de você fazer isso, você vai clicar aqui, depois de baixar, você vai abrir ele como você baixa qualquer programa aí da internet. Então você vai abrir ele aqui, clicar em sim, vai perguntar algumas coisas, ele vai colocar várias coisas aqui, você concorda, vai te pedir para instalar várias coisas aqui, você pode colocar para instalar a mesma coisa aqui, deixa padrão, vai pedir onde instalar, se você quiser trocar, você pode trocar, mas nesse caso padrão, instalar. Ele não é tão grande para você instalar em outro disco, ele é bem simples. Então eu vou instalar ele aqui no meu computador, e aí ele vai fazer a instalação. É uma instalação mais simples de ferramentas. Então bora instalar ele aqui. Então ele vai te perguntar outra coisa aqui para instalar, o Ncap. Pode continuar também em instalar. Então ok, completo. Terminou aqui de instalar. E eu vou clicar em Next aqui, Finish. E pronto, ele está instalado no nosso computador. E nesse caso, esse Nmap aqui que a gente instalou, ele vai rodar no nosso CMD. Então, normalmente quando você roda a ferramenta, você vai rodar no seu sistema Linux. Você vai rodar no seu terminal Linux. Mas esse Nmap que a gente instalou, ele vai rodar aqui no CMD. Então, depois de instalar, se você vir aqui e digitar Nmap, olha que massa, ele já apareceu aqui para você poder utilizar ele. Então, ele já está instalado aqui. Quando você digitar Nmap, aparecer Nmap, a versão dele, e todos os comandos, quer dizer que está instalado. Então, essa é a primeira versão, essa é a primeira forma de instalar. E agora eu vou te falar a segunda forma de instalar, que é a forma que dizem mais hacker aí de instalar, e que na verdade é só a forma que a maioria das ferramentas você vai instalar elas. Então, é muito legal você saber instalar dessa forma. E a segunda forma aqui é instalar a partir do nosso terminal aqui do Ubuntu. Então, aqui ó, a gente tem o Ubuntu aqui. Então, o seu terminal Linux, então caso você tenha instalado o Linux, você pode usar diretamente no seu Linux. Caso você esteja emulando como eu aqui, eu vou emular nele aqui no nosso sistema. E para baixar o Nmap, a gente pode dar o comando aqui, ó, apt-install. Na verdade, eu até recomendo você colocar sudo antes, porque você vai executar como administrador. Sudo apt-install nmap. Simplesmente isso. Você vai colocar aqui e ele vai começar a instalar. Então a gente consegue instalar via linha de comando. Porque quanto mais você se aperfeiçoar aí com o terminal, com as ferramentas, com as coisas, você cada vez mais vai instalar com a linha de comando. Talvez você nem vai abrir o site aqui do Nmap. Você só vai vir aqui, ó,
sudo apt install nmap vai instalar. Você não vai precisar abrir o site, clicar lá, download, baixar o download, esperar baixar, abrir, continue. Onde que vai instalar, continue. Sudo apt install nmap, pronto. Então é uma forma mais rápida de instalar e que a maioria dos santas utilizam. Nesse caso aqui falou que ele já está instalado aqui no meu computador, mas no seu caso pode pedir para aprovar algumas coisas, aí vai pedir sim ou não, você dá enter aí para instalar, e aí você vai instalar. E aí nesse caso também vai ser a mesma coisa, você vai colocar nmap no terminal, nmap, e vai aparecer aqui os comandos. Então assim que a gente consegue instalar o nmap. E agora você vai escolher a forma que você vai instalar ele, recomendo essa aqui direto no nosso Ubuntu. Então agora eu vou te mostrar como que você pode usar o nmap aqui. Então eu vou abrir aqui o meu CMD, aqui no meu computador, depois de você instalar ele. E aí a gente vai vir aqui e colocar o comando nmap. Nmap simplesmente, e aí ele vai falar todos os comandos que existem. E o nmap ele trabalha muito com parâmetros. Então tem muitos parâmetros aqui que você pode passar para ele. Você pode colocar min rtt timeout, alguma coisa, passa um parâmetro. -d para colocar um debug alguma coisa. SV para ver as informações das portas abertas, -v, que normalmente é verbose, para ver mais informações. Tem vários parâmetros aqui que a gente pode utilizar, mas eu vou rodar o scan mais simples aqui que a gente tem, para vocês poderem dar uma olhada. Então eu vou rodar o nmap, e aí eu vou colocar o site que a gente quer escanear. E aqui nesse caso a gente pode colocar de duas formas. Ou a gente pode colocar o domínio do site, debughunter.io, google.io, google.com no caso, e youtube.com. Você pode colocar o domínio do site, ou você pode colocar também o IP dele diretamente. Então, se a gente abrir uma nova aba aqui do CMD e colocar ping -4 para pegar o IPv4, debughunter.io, a gente vai descobrir o IP. A gente vai poder pegar esse IP aqui também diretamente e rodar o nmap. Então, se a gente quiser fazer isso daqui, a gente também pode. Mas nesse caso, eu vou rodar somente no domínio, pra vocês darem uma olhada, porque a partir do domínio ele já pega o IP, ele já faz um ping automático. Então, ok, nmap debughunter.io. Então, vou dar um enter. E aqui, ele começou a startar o nmap. E a gente vai ver o que ele vai fazer aqui no nosso domínio. Nesse momento, até uma ferramenta que demora bastante, vocês devem até estar surpresos aí. Cara, você colocou um textinho no negócio para ele só navegar pela rede e entrar em um site e tá demorando tanto. Mas é porque tem muitos comandos que está sendo executado. Tá entrando na porta 1, porta 2, porta 3, porta 4. Ele tá entrando em várias portas enquanto eu tô fazendo isso. E aí, ele vai nos dar o resultado aqui do nmap. Então, nesse caso, ele acabou de aparecer o resultado. Olha que massa. Aqui, ele falou starting nmap, ok? Ele deu o IP do nosso site que a gente está escaneando. E aqui ele falou que as portas que estão abertas, aqui tem, parece que está 996 portas filtradas, então portas que não responderam. Nesse caso, ele bateu a cabeça 996 vezes. Mas ele viu aqui, olha que interessante. Tem uma porta 80 aqui no Debug Hunter, tem uma porta 443, tem uma porta 8080, que normalmente eu acho que é uma variação da porta 80, e tem uma porta 8443, que é uma porta até que diferente aqui. Então essas portas que estão abertas no site do Debug Hunter. Então nesse site aqui tem essas portas abertas. E caso eu tivesse colocado algum sistema de transferência de arquivos aqui, ia aparecer a porta. Então nesse caso eu coloquei o sistema de site com HTTP, HTTPS, e tem essas outras portas aqui. Como eu disse, podem ser algum serviço. Para você tentar entrar numa porta diretamente, caso você queira, você pode fazer isso daqui. Então, caso você queira entrar aqui, você pode vir aqui, ó. Vi que a porta 80 está aberta. Debughunter.io 2.80. Tentei entrar na porta 80. Ele me redirecionou para o site. Eu vi aqui que a porta, bora ver. Porta 8443 está aberta. 8443. Bora entrar aqui na porta e ver o que acontece. Entrei na porta. É só você colocar 2 pontos e a porta. A gente consegue entrar diretamente na porta que a gente quer. Então, nesse caso, ele só tem as portas mais comuns aqui abertas de sites. Parece que todas essas portas são de sites. Você nunca vai saber, assim, quais são todas as portas. Claro que existem milhares de portas. Se você quiser dar uma olhada aqui, ó. Você pode pesquisar aqui portas de rede, para você dar uma olhada nas principais portas aqui que existem. Então, se eu vim aqui na Wikipedia, por exemplo, e ver as portas, eu consigo ver as principais aqui. Então, aqui, ó. 2021. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. 2021, transferência de arquivos. 22, SSH. 23, Telnet. 25, serviço de e-mail. Então, um servidor de e-mail pode estar na 25. 52, um servidor de domínio. 80, Hypertext Transfer Protocol, ou HTTP, que é o serviço de site. E tem várias outras aqui também, o 443, que é do HTTPS, e vários serviços aqui que existem de sites, e que pode estar aberto em algum site.
Ele, nesse caso aqui, ele deu como connection timeout, que ele não conseguiu encontrar essa porta, então provavelmente ela não tá rodando nada de rede, de sites no caso. E a gente consegue fazer isso em todos os sites, não só no Debug Hunter, a gente consegue executar em outros sites. Por exemplo, aqui se eu entrar na Integrity, aqui na nossa plataforma de Bug Bounty, eu consigo pegar qualquer site aqui. Tem aqui no Mastodon um site, ele dá desde 250 euros até 5.000. E se eu vir aqui, pegar aqui, bora ver as URLs que ele tá usando, parece que é essa daqui, ó. Ele tá usando o Mastodon. Essa URL aqui. Então, se você entrar nele, bora ver o site. Aqui, ó. Esse é o site dele. Site dessa empresa aqui que eu peguei aleatoriamente. Você pode pegar uma aleatória também junto comigo. Bora fazer aqui junto comigo pra gente dar uma olhada. E aí, eu vou abrir o Nmap aqui. Eu vou colocar Nmap. E vou colocar o domínio, o lugar que tá rodando esse site. Então, nesse caso, ele tá rodando no staging.mastodon.social. E uma coisa interessante também é que aqui esse domínio realmente existe mastodon.social. Normalmente você vê mastodon.com, mastodon.io, mas eles conseguiram um domínio aqui .social. E isso aqui antes, o staging, é um subdomínio. Então, normalmente, um subdomínio, por exemplo, vou colocar aqui debughunter.io e hub.debughunter.io. Subdomínios são sites diferentes. Então, caso tenha alguma coisa antes, se você entrar aqui no Debug Hunter, vou dar esse exemplo aqui, debughunter.io. Ele é um site e hub.debughunter.io. Aí o hub, ele é um outro site aqui. Então a gente consegue ver que o hub, ele é a plataforma. Aqui, ó, introdução ao Bug Bounty. A plataforma. Então a gente tem o site original do Debug Hunter e a gente tem aqui a plataforma também dele. Então, são IPs diferentes cada subdomínio. Então, avisando aí que um subdomínio ele pode ter uma porta, outro subdomínio ele pode ter outra porta. Então, essas coisas que vão antes da URL a gente chama de subdomínio. Então, nesse caso, a gente vai escanear esse site. Então, entrar aqui no Mastodon, vou pegar o terminal, dar Enter, e ele vai começar a escanear aqui o nosso site. E aí ele vai demorar um tempinho aqui também para escanear esse site e ver todos os serviços que estão abertos. Mas bora ver se tem algum serviço diferente aqui. Olha que interessante, ele acabou de terminar o Nmap e ele nos deu que tem a porta 80, ok, HTTP, porta 443, que é de site, e a porta 22, que é o de conexão de computador remoto. Lembra que eu tinha falado que a gente consegue conectar remotamente um computador? Essa porta ela tá aberta nesse site. Então, provavelmente os desenvolvedores, quando eles foram programar esse site, eles deixaram essa porta aberta para poder conectar remotamente nele. Mas pode ser que essa porta esteja sem senha e eu consiga conectar nesse site, ou pode ser que ela esteja com senha. Então, para fazer isso, eu posso utilizar um comando aqui que é o SSH. Então, o seu computador provavelmente vai ter, se você der SSH, você vai conseguir conectar no SSH. Então, olha que interessante, a gente tem no seu próprio computador, no seu CMD, essas informações de SSH. Nesse caso, eu vou rodar em um novo terminal aqui, para não encher minha tela. Então, eu vou abrir aqui um CMD de novo, colocar aqui SSH, e aqui SSH. E colocando SSH, a gente consegue ver alguns parâmetros que a gente pode dar. Mas nesse caso, por exemplo, deixa eu tentar entrar aqui, ó. Vou entrar, pegar o mastodon.com.social, aqui, ó, SSH. E como que funciona a sintaxe dele? Normalmente a gente coloca um usuário e uma porta ou um domínio. Então a gente vai colocar, por exemplo, eu vou colocar root, que normalmente é um usuário muito utilizado, @staging.social. Depois de fazer isso, bora ver se ele vai conseguir conectar lá, porque essa porta ela tá aberta, então a gente consegue conectar. Aqui que interessante, ele perguntou aqui, você quer continuar? Você quer conectar no caso? Continuar conectando? Nesse caso eu vou colocar yes. Quero conectar. E, aqui que interessante, parece que no host, parece que eles colocaram uma lista específica de IPs que conseguem conectar nesse serviço. Então ele me deu permissão negada, porque eu não estou no meio desses IPs. Mas vamos supor que o site, ele colocou que qualquer pessoa pode conectar. Então vamos supor que quando você for logar no site aqui, você estava criando um site, bora lá. Você vai criar o seu site. Então, vou criar aqui o site do Debug Hunter aqui, ó. debughunter.io. Ok, eu coloquei a minha porta aberta do site. Então você consegue entrar pela porta 443, porta aberta normal, porta 80, mas eu queria conectar meu computador para poder desenvolver lá, eu queria transferir arquivos. Aí, eu queria conectar meu computador lá no site. Então aqui, eles abriram essa porta para o mundo, a porta 22, e daí eles abriram essa porta para o mundo, para o computador deles conectar. Mas nesse caso, o que eles fizeram? Eles restringiram só para alguns IPs. Só alguns computadores selecionados podem entrar. Mas se eles não tivessem feito isso nessa empresa,
Poderia vir com o meu computadorzinho aqui. Vim aqui, ó. Conectei na porta. Entrei lá, vou mexer nos arquivos. Então, normalmente, muitas vezes tem uma senha, tem algum acesso, mas caso não tenha, você possa conectar. Isso em qualquer porta. Caso tenha uma porta de transferência de arquivos, pode ser que você possa conectar. Então, esse aqui é o exemplo de você tentar conectar em uma porta.